Sadashivasamarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Param Om. Namastê. Bem-vindos de volta ao segundo segmento, né, das aulas de domingo. Este é o conhecimento supremo. Ele é o maior conhecimento e é o conhecimento que produz o maior benefício, né? Na verdade, é incomparável o benefício obtido pelo Atmayana, né? Em comparação aos outros conhecimentos, os benefícios, se por dizer, relativos, né? Que a gente possa obter, eles são defeituosos porque eles estão ali sempre requerendo muita manutenção e, e eles nos deixam. Todo ganho, né? Nos deixa, né? O nosso corpo físico, que é o ganho inicial, ele nos deixa também. Tudo que a gente obtém na vida, a gente perde, né? Então, esse é o único conhecimento que não é sujeito ao esquecimento, não é sujeito ao perecimento, né? Liberta o indivíduo porque é a compreensão daquilo que é a única realidade. E aí nós vamos entrar no âmbito do que é este benefício, assim referido como moksha. O que significa esse moksha, né? Nós já falamos sobre isso diversas vezes, cada vez de um ângulo ligeiramente diferente, né? É o rei dos conhecimentos, no Mundaka ele é citado como o rei dos conhecimentos, no capítulo 9. Eu passarei para você esse conhecimento, que é o maior entre os conhecimentos. Qual é o resultado? É o maior conhecimento. O que é o resultado? Moksha. O que é moksha, né? Swami diz moksha é um termo técnico sânscrito, e o Krishna vai explicar isso, né, muito devidamente, né? Ele explica naturalmente, o moksha nada mais é do que o pala, do autoconhecimento, né? Então, o moksha por si só, o conhecimento por si só, ele tudo bem, é um conhecimento, mas se não existisse um pala, né, um resultado superior, um resultado libertador, né? Para que a gente ia correr atrás desse conhecimento, né? Porque ele não produz um pala que realmente nos, nos permite, né, a satisfação enquanto ainda vivo, né? Então, o moksha é moksha pala, né? É o benefício do autoconhecimento. O benefício do autoconhecimento é o moksha, que nada mais é do que moksha pala, os resultados do autoconhecimento. Essa é a maior sabedoria. Todos os buscadores, e aqui nesta passagem, nesse parágrafo, o Swami apresenta alguns termos técnicos. Ele diz que esse termo muni significa sábio, que literalmente, em geral, né, significa um sannyasi, que é um renunciante, né? Então, o que é um sábio? O que é um muni, né? É aquele que renunciou, né, essa identificação equivocada com Aham, corpo, mente, asmi. É a renúncia maior que existe. Renunciar ao ego é a maior das renúncias. É a mais difícil. Aqueles renunciantes sannyasis que trocam o vestimento, né, e trocam o estilo de vida, não necessariamente eles renunciaram o ego. Raros são aqueles que renunciam o ego, que é realmente a renúncia que conta, tá? Então, um Muni é um sábio que, a princípio, é dito ser um renunciante, renunciou o ego. A palavra sannyasa se indica também o desapego, vairagya, ele não está apegado mais à identificação com o corpo-mente. E essa vairagya, esse desapego, ela implica as quatro qualificações sadhana, catusthaya, sampati, as quatro qualificações como apresentadas pelo Vedanta. Portanto, Munayaha significa aqueles buscadores altamente qualificados, né? Eu estou passando esses ensinamentos para você, Arjuna, porque você está entre esses buscadores altamente qualificados.
As qualificações nós sabemos, o Swami, né, faz um recap, são os 4 Ds. Todas essas qualificações juntas, neste contexto, é referido como Munihi, né, que tem uma conotação também de renúncia. A gente pode dizer renunciou o ego, renunciou à ignorância do ego, né, na luz do conhecimento que dissipa a escuridão. Muni não se refere às qualificações externas, ele não se refere ao vestimento ou às barbas longas dos babás e os preprens por aí, aqueles que fazem o curso de como se tornar um guru lá na Califórnia. Não. Essas qualificações, elas não se referem a nenhuma dessas características externas, como uma barba branca esvoaçante. Munayah são os buscadores qualificados. Todos aqueles buscadores devidamente, raramente qualificados. De novo, é por isso que nós somos um grupo de pessoas a contar um pouco mais em 2 palmas da mão, tá? Porque é difícil encontrar pessoas realmente cometidas, determinadas, dedicadas a esse processo de remoção da auto-ignorância. Somente eles alcançam o objetivo supremo, o conhecimento e o resultado, o benefício desse autoconhecimento, que é a realização da vida. Todo aquilo que a gente busca no mundo, a gente busca, assim por dizer, como que tentando restabelecer um senso de purnativan, de completude, satisfação, paz e segurança, que são inerentes à nossa real natureza. A gente busca no mundo até que a gente compreenda que a busca é absolutamente fútil se ela for colocada lá fora no mundo dos objetos configurados pelos gunas. Somente este conhecimento irá produzir esta realização suprema. Somente então a vida pode ser dita uma vida altamente valiosa, como apontada no Kena Upanishad. Se alguém conhecer o Atma nesta vida, terá atingido o verdadeiro objetivo da sua vida. Se esse alguém não conhecer o Atma, terá desperdiçado mais uma oportunidade. Ok? Então, essas passagens dos Upanishads são versos que muitas vezes procura inspirar e colocar mais combustível no fogo. Esse desejo pelo autoconhecimento é um fogo, ele inicia pequenininho, mas aí ele vai crescendo e a gente vai jogando mais combustível. E as escrituras e o guru procura, né, apresentar esses conceitos como um modo de crescer esse desejo por moksha, né? Esse mumukshutva no coração do buscador. O sábio, portanto, reconhecendo o Atma em todas as coisas do mundo, em todos os universos, ele abandona este mundo e ele se reconhece como Atma imortal. O Atma invisível, que não é deste mundo, muito embora este mundo dependa deste Atma imortal, sutil e invisível, ele é livre e independente deste mundo configurado pelos 3 gunas de Maya. Abandonar o mundo significa abandonar a crença de realidade neste mundo, a crença de que esse mundo de objetos e experiências serve o propósito de me completar, de me satisfazer, me dar segurança e a paz de espírito que eu estou buscando. Abandonar esse mundo significa redirecionar a sua vida do mundo para as escrituras a respeito da natureza de Deus, que é idêntica à natureza do Jiva Atma, a natureza do próprio buscador. Qualquer outra coisa que você obtenha nessa vida não vale a pena, são declarações radicais, naturalmente, não significa dizer, então tudo bem, então agora eu vou abandonar o meu emprego, né, porque qualquer coisa que eu obtenha a partir do trabalho, do dinheiro, não serve para nada, não vale a pena. Não, não é por aí, né? É simplesmente a compreensão de que
esses papéis sociais que nós exercemos, muitas vezes, não sendo um sannyasi, mas sendo um grihasta, nós quase todos precisamos de ganhar o pão nosso de cada dia, desenvolvendo trabalho, uma profissão, né? Mas ainda assim, isso deve ser mais na superfície. No fundo, você sabe que nada disso vai me completar, mas eu preciso desta, deste ganho do pão de cada dia para que eu possa fazer o meu trabalho espiritual. Qualquer coisa que se obtenha na vida não irá te satisfazer realmente, mas pode criar um karma favorável para que você possa buscar aquilo que irá satisfazer você realmente, que é o autoconhecimento. A vida é a vida é validada, torna-se significativa somente se esse conhecimento for obtido e alcançado e retido. E, portanto, Param Siddhim, o objetivo supremo, a mais alta realização, a realização chamada moksha, a plenitude daquilo que é a única realidade não dual, que é a luz da consciência do observador investigador. Este Itagataha, eles alcançam enquanto eles vivem, né? Então, este indivíduo que obteve esse ganho supremo, né? Este objetivo supremo, né? Ele alcança neste mundo, como nós vimos no início, a parte final daquele verso, né? Eles obtêm isso enquanto vivos, enquanto associados a um corpo físico. Mas eles obtêm um pala, e o pala se estende também após a morte. Por quê? Aqui eles ganham o pala enquanto associados ao corpo físico, que se chama Jiva Mukti, né? Então você é liberado enquanto ainda associado com o corpo físico, né? E a mente ancorada num corpo físico. Então você vai obter esse sentimento de segurança, paz, né? E satisfação e completude que é derivado da sua real natureza, né? Na consciência como consciência, mas que, uma vez firme e não sujeito ao esquecimento, condiciona a sua vida encarnada, embora o corpo-mente seja limitado, o corpo físico seja condenado à morte, mas ainda assim o conhecimento de sua real natureza imortal e limitada, ele neutraliza o medo da insegurança que é a vida encarnada num corpo físico. Eles não somente obtêm o Jiva Mukti, né, mas ele obtém também um Pala após a morte, que é tecnicamente referido como Videha Mukti. Então, o que é Jiva Mukti? O que é Videha Mukti? Videha Mukti. A libertação enquanto ainda encarnado é chamada Jiva Mukti. A libertação após deixar o corpo físico é chamada de Videha Mukti. Então, esses indivíduos eles alcançam ambos. Esses raros indivíduos alcançam ambos. O verso 2 ele continua elaborando sobre este tema, que é mais ou menos aquele combustível, ele está simplesmente inspirando, né? Provocando a Arjuna a não abandonar a busca, ele está próximo de completar essa busca, né? Então é como se estivesse jogando mais gasolina no fogo. Recorrendo a esse conhecimento, Krishna diz, esses indivíduos atingem a natureza sua, a minha própria natureza. E que Krishna está falando como o Krishna Guru, o Guru, né? Obtendo, recorrendo a esse conhecimento e obtendo, eles atingem a mesma natureza que a minha natureza, tá? O Guru está dizendo, você vai atingir a sua natureza, que é idêntica à minha real natureza. Eles não nascem nem mesmo durante a criação, eles nem sofrem a morte durante a dissolução. Tá? Então, tem esses dois, três elementos aqui, né? O guru está dizendo que você vai obter o conhecimento daquilo que é a minha real natureza, aí o guru vai dizer assim, que é a natureza de Saguneshwara, de Nirguneshwara,
que é a única realidade, é a natureza de todos os jivas e de todos os objetos de Mithya, né? Então, você obtendo esse conhecimento, você atinge, entre aspas, a sua natureza, que é a minha natureza, que é a natureza de tudo. Você não atinge, você compreende a sua natureza Purnatva. Compreende de um modo direto, de um modo existencial, transformador, né? No qual a vida do indivíduo é realmente transformada. Assim, eles vão desconstruir a crença de que eles nasceram com uma data de nascimento e que vão morrer. Eles compreendem que eles nunca nasceram, eles nem nasceram quando a criação foi iniciada, originada. Então, eles não nasceram nem mesmo nesta vida, nesta encarnação, mas eles não nasceram nem mesmo no início desta manifestação, porque eles são Atma não nascido, né? Portanto, eles nunca sofreram a morte. Eles nunca sofreram uma morte pessoal do corpo físico encarnado e nem sofreram uma morte coletiva. O que é a morte coletiva, segundo esta filosofia do Vedanta? É a dissolução do universo, tá? Quando, né, existe realmente, segundo a nossa escritura, no momento que Maya ficou cansado, aí ele fala, eu vou tirar uma soneca. Quando ele tira uma soneca, ele recolhe todo mundo, todos os objetos, todos os universos, tudo em sua condição potencial, semente latente. Tudo desaparece. E depois tudo aparece de novo. Isso, naturalmente, isso é uma teoria, é simbólico. Ninguém pode realmente acessar, tentar compreender essas teorias da criação. O Vedanta não dá ênfase a essas teorias, mas aqui e ali no Gita aparece, né? Então, na dissolução de tudo, no momento que Maya, Ishvara, recolhem tudo na condição semente, semente do universo, o macrocosmo causal coletivo de tudo, ali todo mundo vai junto, né? Mas tem também os ciclos de nascimento, vida e renascimento, que o indivíduo, a alma individual também vai morrendo, vai morrendo. Aí, de repente, pum, todo mundo desaparece, né? Esse é o conceito. Então, ele não sofre nenhuma morte. Esse conhecimento lida com a realidade maior, aquilo além do nascimento e morte, e os benefícios são os dois, Jivamukti e Videhamukti. Então, o que é o Jivamukti e o que é o Videhamukti? Krishna os define muito brevemente aqui. Ele diz que ao obter esse conhecimento e adquirir esse similar conhecimento, esses indivíduos atingem, compreendem que a natureza deles é idêntica à minha natureza. Ok? Então, Atma do Jiva é idêntico a Atma do Krishna Guru, que é idêntico ao Atma de Ishvara, que é idêntico ao Atma de Brahman. Existe somente um Atma. Ao adquirir esse conhecimento, eles compreendem que só existe uma natureza, a minha natureza, que é a natureza de tudo e de todos. Os buscadores obtêm o assim dito unidade comigo. O que é essa unidade? É a compreensão de que só existe o Atma. Nada escapa desse Atma, nada escapa dessa consciência que é a única realidade. Então, atinge a unidade, atinge a compreensão de que a realidade é a não dualidade, tá? Então, eu fico nas minhas exposições sempre tentando remover aqueles elementos, né, inerentes à linguagem que envolvem ação, experiência, movimento, né, de atingir a unidade, transcender, ir para cá, ir para lá, atingir. Não, ninguém faz nada, é tudo aqui, é tudo uma compreensão, um ensinamento, né, revelado para que a gente possa contemplar e compreender, né? Eu sei que as exposições que envolvem mais noções de espaço, tempos, ações e experiências, né? Alcances, elas têm um apelo mais atraente, né? Mas os ensinamentos fundamentalmente são, né, são livres dessas noções
experienciais. As noções a respeito de ação e seus resultados estão contidos nos ensinamentos do Karma Yoga. Você vai ter que colocar ações de uma certa qualidade para obter resultados. Os resultados é crescimento espiritual, preparação espiritual. Mas quando você entra neste nível de inquirição, de investigação da real natureza do Atma, não existe nada em termos de movimento, de espaço, tempo, movimento, experiências, ações. Então, eles compreendem a unidade do Atma, a não dualidade do Atma, eles compreendem que só existe o Atma, eles atingem o Atma, assim por dizer, compreendendo que é a natureza de tudo e de todos, e a natureza do Senhor também. Eles abandonam a ideia de identidade, né, de ser uma identidade individual, né? De ser uma individualidade, uma consciência refletida individual, uma mente individual, né? Um corpo-mente individual. Esta identidade, ela é substituída ou corrigida de modo que o indivíduo ele assume uma identidade que é a sua real identidade, muitas vezes colocada por Swamiji como a sua identidade superior. Portanto, essa identidade, a única realidade, a realidade, identidade superior, como queiramos, né, também é a natureza de Ishvara, tá? Então, nós temos o Krishna Guru falando de que só existe um Atma, o Atma do discípulo é idêntico ao Atma do Guru, que é idêntico ao Atma de Ishvara. Por quê? Você quer dizer com Ishvara? Ishvara é a plenitude. Ishvara aqui se refere a Nirguna Ishvara. Ishvara é a plenitude. E esse Jiva Mukta, ele desfruta desse senso de plenitude enquanto ainda encarnados. Essa é a primeira indicação deste termo Jiva Mukti. É um sentimento, um senso interno de autossuficiência, no sentido de independência e de segurança. Que tipo de segurança é? A segurança que fundamentalmente nada pode me afetar. Pode afetar o corpo e a mente, mas na medida que eu me estabeleço na consciência como consciência, isso me dá uma confiança e a insegurança vai passando, tá? No Sri Bhagavan Uvaka é dito que ó Arjuna, satisfeito consigo mesmo, por si mesmo, através do seu esforço pessoal, quando alguém abandona todos os desejos obtidos na mente, desejos por quê? Por coisas deste mundo como meios de me completar, então podemos dizer que este ser, este indivíduo, é um indivíduo de conhecimento firme, né? Esse é um verso muito bonito. Os desejos, eles permanecem no corpo causal, eles aparecem na mente consciente, e essa explicação do processo é que o indivíduo, ele desenvolveu uma capacidade de discriminar, discernir, diferenciar os desejos, de tal modo que ele renuncia aos desejos, a menos que os desejos sejam em harmonia com a real natureza do ser, em harmonia com este conhecimento supremo. Tá? Você vai renunciando aqueles pensamentos que não te elevam, não são construtivos no seu processo de crescimento espiritual. Então, ele vai abandonando os desejos obtidos na mente. Somente então podemos dizer que este indivíduo é um indivíduo com viveka firme, com conhecimento firme, com um discernimento, né? E uma discriminação firme. Este Bhagwan é sempre pleno. E este Yani também é pleno. E o Krishna Guru também é pleno. Purnatvam, a plenitude do ser, da consciência, ela é comum a todos. E neste contexto é comum a quem? A Ishvara, ao Guru e ao discípulo que se tornou Yani. A segunda característica, ou glória de Bhagwan, é a natureza destemida, nós vimos isso, né? Bhagwan é livre do senso de insegurança, porque quando você transfere o seu senso de identidade do corpo-mente para a consciência,
né? O seu senso de insegurança, né? Ele vai assim, ó, ele é reduzido ao mínimo, tá? Se existem alguns momentos de impulsos, né? Instintivos, né? Não, não é instintivo, não. É um outro nome. Qual é o outro nome, Betânia? Involuntário, talvez? É. Não, acho que é instintivo mesmo. Obrigado. Involuntário é bom. Então, esses instintos, assim, às vezes, o só homem para matar nada costuma dizer. O Yanni é aquele que, quando acontece uma coisa muito trágica, assim, ele diz assim, What? Né? What significa o quê? Né? And then, imediatamente ele se recompõe, ele diz, ele diz, como é que é em inglês? What? Quem é que lembra em inglês como é que é? Porque é um jogo de palavra que também envolve o what. But anyhow, em português a gente diria, quando acontece alguma coisa trágica, você diz o quê? Né? Aí imediatamente é assim, por que não? Né? Alguma coisa assim. O senso de segurança é reduzido, ele é neutralizado, enquanto que o Aniane é cheio de sentimento de insegurança. Este conhecimento removerá o senso de inconsciência, de insegurança ou irá reduzir ele a níveis muito facilmente administrativos. Administratíveis. No Taittiriya Upanishad é dito que quando alguém descansa com segurança naquilo que é invisível, incorpóreo, inexplicável, sem apoio de nada, então este alguém obtém o tamor, ou assim dito, destemor. Quando, entretanto, este indivíduo fizer a menor distinção, ele fizer a menor, quando, entretanto, ele fizer a menor distinção nisso, nele surgirá o temor. Mas esse temor existe apenas para aquele que não conhece e não é sábio. Então, o que é essa história de descansar com segurança no ser, na consciência, como ser nirguna? Como é que você vai descansar nisso? De novo, é simplesmente um conhecimento que se tornou tão claro e tão firme, devidamente retido, né? Não sujeito ao esquecimento, que é como você não precisasse de fazer mais esforço para se agarrar a esse conhecimento. No início, você tem que fazer um esforço de lembrança, de estudo, né, etc., de novo, para ver se né, esse conhecimento agarra você de modo que você não precise estar ali tentando agarrar o conhecimento, entendeu? Então, descansar no conhecimento é descansar no conhecimento que já não é mais sujeito a apagão, a esquecimento, tá? É uma construção, uma analogia bacana. De novo, envolve ação e movimento, né? Mas ela aponta para aquilo que eu estou dizendo. Quando esse conhecimento é firme, ele já não é esquecido, né? Então você relaxa, porque o conhecimento é aquilo que é sempre bom. Uma vez ele foi devidamente estabelecido nos três corpos, digamos assim, ele está sempre trabalhando para você 24/7. Então você relaxa, descansa, porque o conhecimento já não requer tanta disciplina, tanto esforço e tanta sadhana de manutenção. Você entende? Vocês entendem? E esse conhecimento é o conhecimento daquilo que é inexplicável, incorpóreo, invisível, né? E o indivíduo, ele obtém um destemor porque ele compreendeu a real natureza da realidade. Mas, entretanto, se ele der uma vacilada aqui e ali, o temor vai surgir, tá? Ele vai dar uma vacilada. Isso no nosso processo vedântico aqui no Vedanta Brasil é muito comum isso, porque as pessoas se aproximam, elas permanecem de acordo com a capacidade delas, né?
o crescimento, o estágio de crescimento delas por algum tempo, né? Aí elas vão se afastando, elas vão começando a desenvolver outros valores. Não, não, eu tenho que cuidar de outras coisas na minha vida, né? Deixa eu voltar para o mundão para cuidar de outras coisas, né? Então, no momento que a pessoa não está fazendo essa distinção, não está valorizando esse processo do autoconhecimento devidamente, invariavelmente a pessoa começa a se mover na insegurança, no medo, no temor, na busca pela segurança, ela vai se perdendo. A pessoa começa a se perder, porque ela já não está tendo aquela perspectiva do valor absoluto, o valor supremo deste autoconhecimento. Mas nada disso pode ser usado como consideração, é porque cada um tem o seu próprio nível de amadurecimento, né? De compreensão, de valor. Mas aí o temor volta. O que que acontece quando o temor volta? Quando o temor volta, a mente vai perdendo o quê? Sattvaguna, vai se tornar rajasica, tamasica. E aí, quando a mente é mais condicionada por Rajoguna e Tamoguna, a discriminação ela declina ainda mais, tá? Aí o indivíduo vai buscar o quê? Mais segurança no mundo Mitya, né? Porque mais temor surgiu, porque o temor é uma função da identificação fortemente arraigada e equivocada de que eu sou o corpo-mente inseguro, né? E eu devo temer esse mundo inseguro. Então, esse temor ele volta somente para aqueles que não têm um Viveka-Chakra capaz de analisem, né? Raciocine, pense, compreendam o que é o valor dos valores, entre todos os valores, aquele que encompassa todos os valores. Ishvara Svarupa, que é o Atma não dual, a natureza do Senhor, que é a natureza do Jiva, significa aquilo que é livre de qualquer temor humano. Então, do ponto de vista humano, porque todos os ensinamentos eles são relevantes para os jivas humanos, os jivas humanos eles vivem fundamentalmente o temor, vivendo num mundo inseguro, né? A vulnerabilidade, o corpo, mente, sentidos, a variação, as modificações bruscas do campo das interações, principalmente em período difícil como o atual, né? Então, o temor ele vai tomando conta das mentes e dos corações das pessoas. Somente este conhecimento produz o destemor e a liberdade da insegurança, a liberdade da ideia de que eu sou mortal, a finitude, a liberdade da escravidão. O que que é escravidão? É o oposto da libertação. Eu sou escravo, sou preso, acorrentado, acorrentado no mundo dos objetos, na crença, na dualidade como realidade, no corre-corre do samsara para o ver, obter e manter como meios de obter a felicidade e a plenitude. Essa é a missão impossível, como eu coloco sempre. Obter a completude, a felicidade, a paz, plenitude, através do corre-corre para ver, obter, manter. Some aqui significa aquele que desenvolveu uma maestria. Viver neste mundo é uma coisa mais difícil que existe. Nossa, requer tanta maestria, tanto talento, tanta sabedoria. Essa sabedoria ela só pode surgir, aparecer, vir até nós através de uma fonte de conhecimento puro, como eu costumo dizer, o conhecimento védico vedântico. Então, ser um sannyasi, ser um swami, que significa mestre de si mesmo. Quando eu era associado ao primeiro guru, todos nós recebíamos o nome que iniciava com swami, né? Então, Swami significa dizer mestre de você mesmo, né? Então, a gente adorava, né? Ah, olha só o meu nome, tem um Swami na frente, agora eu sou mestre. Mestre de quê? Eu mestre de mim mesmo. Eu não tinha nenhuma ideia do que significa ser mestre de si mesmo, entendeu? É você recebeu esse instrumento de conhecimento, experiência,
e você quer simplesmente utilizá-lo de modo inteligente, deliberadamente. Você não quer ser escravo das vássanas que operam esse instrumento, essa oportunidade de mais uma encarnação, né? Então, você desenvolver essa maestria não é fácil. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. A maioria das pessoas vivem escravos da tirania de suas vássanas, dos seus raga-divesha, dos seus desejos e aversões. Isso é essa escravidão, escravidão do samsara, em oposição à libertação do samsara. A escravidão do samsara cria grande dor, sofrimento psicológico e emocional. Um escravo de quê? Escravo de tudo aquilo ao nosso redor, das pessoas, das coisas, das circunstâncias, porque eu me agarro a tudo, porque eu preciso de apoio, né? Depois eu transfiro o apoio nas coisas, nas pessoas, nas situações, eu transfiro para Deus, mas ainda assim é um apoio em algo que fundamentalmente não é realmente real. Depois eu tenho que simplesmente transferir este apoio no Lord Ishvara para no Nirguna Atma, real natureza de toda essa projeção aparente. Então, este é o caminho que nos conduz da escravidão à libertação. O escravo das pessoas, das coisas, das circunstâncias, escravos do seu próprio Parabhada Karma. Como é que a gente pode ser escravo do karma, né? Karma tem diversas nuances, uma delas é quando ele chega para a gente, ele chega como Parabhada Karma. Até mesmo quando ele está se manifestando, frutificando, você tem a possibilidade de ser livre daquele parábada, compreendendo que eu sou a consciência e todos esses karmas são ocorrências dentro do âmbito da minha real natureza como consciência. Eu não me identifico com esses karmas, eu não me identifico com os resultados dessas ações passadas. Essa configuração kármica é uma equação muito complexa, somente a mente do Criador a compreende, mas eu sei que eu sou a luz que ilumina e revela todo esse processo kármico. Nada me toca porque eu sou a luz, né? Então você não é escravo de nada, nem mesmo do seu parábola. O Inhane, por ter esse conhecimento firme, claro, ele se torna um renunciante também. Ele se torna um swami. Ele não é mais um escravo do karma pala, ele não depende dos resultados, não depende do parabada, tá? Ele renunciou à ideia de que o pala é importante em minha vida, tá? Ele simplesmente responde aos estímulos da vida, recebendo os resultados, sabendo que tudo isso pertence a Ishvara. Fundamentalmente é o que ocorre, mas ainda assim, na hora de apresentar uma resposta, como um bom instrumento de Ishvara, o Swami diz assim agora, eu sou chamado a apresentar essas ações, eu apresento do modo melhor dentro das minhas possibilidades, jamais identificado como fazedor e muito menos ainda como aquele que irá desfrutar desses resultados. Mas ainda assim, eu compreendendo o sistema, aqui vai as minhas respostas, aqui vão as minhas respostas, né? Dentro do possível, em harmonia com as leis e os princípios de Deus. Aqui, no Gita, capítulo 5, o próprio nascimento é superado por aqueles cuja mente está estabelecida na não dualidade, na unidade, na igualdade. O próprio nascimento é superado por aqueles, a própria morte é superada por aqueles cuja mente compreendeu a não dualidade. Brahman é de fato não dual mesmo, é imaculado. O que significa imaculado? Nada pode impactar, nada pode sujar, nada pode, né, manchar esta consciência. A consciência é como a luz ou o espaço, ela acomoda e ilumina tudo, mas sem jamais ser impactado ou manchado ou tocado por nenhuma das coisas as quais são acomodadas e iluminadas. Portanto, eles estão estabelecidos em Brahman, na consciência, em Brahman como Brahman, na consciência como consciência. Eles são os mestres da situação, eles desenvolveram uma maestria
Maestria significa que o indivíduo vive a vida respondendo aos estímulos, recebendo os resultados, sem jamais experimentar vaidade ou culpa, sentimento de inadequação e muito menos arrependimento sobre o que foi feito no passado. Nenhuma expectativa, ansiedade em relação ao futuro também. Esses são os traços do Yanya. Esses são os traços de uma pessoa que obteve essa maestria mais difícil que existe, de viver encarnado num corpo, mente extremamente limitado, né? Mas ainda assim é o único instrumento à nossa disposição para que a gente possa obter o conhecimento da nossa natureza infinita e ilimitada, livre do karma, livre de tudo isso. Então, este Swamitvam, essa maestria, se traduz em Purnatvam, plenitude, em destemor, em ilimitação, em satisfação. Todos esses são indicados, são indicadores, né, da natureza do Yani. Sadamyam, a natureza não dual do Atma. Este Sadamyam indica Jivamukti, aquele liberado enquanto vivo, então, mesmo enquanto vivos, eles desfrutam das glórias inerentes à sua real natureza como Nirguna Atma. Elas pertencem a Nirguna Deus. Elas pertencem a Nirguna Brahmana, o Senhor Supremo. Então, este que desfruta das glórias inerentes ao Senhor Supremo, ele tem essas características e ele é referido como um Jiva Mukti. Então, o que acontece após a morte do Jiva Mukti? Após a morte, eles acordem, de acordo com as nossas escrituras, eles dizem que o Jiva Mukti, após a morte, eles recebem um outro status, digamos assim, que é um status que só é relevante do ponto de vista do Jivamukta. O Jivamukta está ainda ancorado, ele sabe que ele é a água do oceano, mas ainda assim ele aparece como uma onda no oceano, ele tem a compreensão de sua natureza aparente, a sua natureza real, ele está ainda encarnado como uma ondinha no oceano, né? Então ele quer saber o que acontece quando essa onda, que agora eu sei que eu sou a água do oceano, quando eu me espatifar lá nas rochas, o que acontece, né? Então, o que acontece? O que é esse Vidyahamukta? Significa que aquela onda jamais irá novamente receber uma outra encarnação como uma alma individual separada do oceano, ou seja, da água. Jamais vai desenvolver a individualidade. Tá? Então, do ponto de vista do Jiva Mukta, é dito que o Jiva Mukta precisa saber que uma vez você se liberte desta identificação equivocada com a individualidade do corpo, mente e sentidos, você experimentará uma certa libertação, um senso de libertação, apesar do corpo-mente, mas uma vez você deixa esse corpo-mente, você pode ter certeza, segundo as nossas escrituras, que você não vai precisar de um outro renascimento. Os nascimentos e renascimentos servem o propósito de nos conduzirem a este processo de alta inscrição e autoconhecimento, até que o autoconhecimento se estabeleça. E com o autoconhecimento, o que acontece com os nossos desejos, por mais, se possível, melhor e mais abundante, né? O nosso desejo por continuidade, né? O autoconhecimento acaba com tudo isso. E as demonstrações e as indicações são aquilo que foi citado aqui, né? É um sentimento de despaixão, de não identificação como fazedor, como desfrutador, as virtudes elas vão aumentando. Então, toda a problemática do ahamkara, mamakara vai se dissolvendo. Então, quando o meu, né, e a virtude e as vergonhas e toda essa identificação com tudo isso vai se dissolvendo, o que irá produzir um outro Punarjanama, né, que é um renascimento? O que produz
um outro nascimento são os nossos desejos e as nossas aversões. Eles são queimados no fogo do autoconhecimento, do mesmo modo que as nossas sementes, né? Elas são arrostidas, né? Elas são, como é que se diz? Tostadas, né? No calor do fogo, para a gente colocar ela em cima da salada, né? Então, esses desejos e esses medos vão sendo queimados ou arrostidos, né? Tostados na luz do autoconhecimento. Então, o Videha significa libertação em respeito de um retorno nesta ordem física material. É o que dizem as escrituras. Eu não coloco muito ênfase em nada que é mais esotérico, místico, tá? O que que não é esotérico, místico? O autoconhecimento enquanto encarnado, a situação do Jiva Mukta não é nada, tem nada a ver com esoterismo e misticismo. É um fato, tá? É um fato descrito pelas escrituras e verificados por todos aqueles que obtiveram esse autoconhecimento devidamente, né, puro e retido, tá? É demonstrável, é verificável. Agora, se você vai voltar ou não voltar, não é muito relevante, mas ainda assim as escrituras apresentam o conceito do Videhamukta, porque do ponto de vista do Jivamukta, ele pode dizer, poxa, ora, se possível, não me manda de volta na dualidade, não, tá? Já deu, né? E como eu costumo dizer, brincando, mas só Ishvara sabe se já deu realmente, entendeu? Ou se você ainda precisa de passar mais uma vez neste ciclone, né? Nascimento, crescimento, vida, declínio e morte. Este ciclo de mortes, o Videha Mukti, esse Jiva Mukti é dito, é prometido isso, né? Eles não nascem nem mesmo durante a criação. Então, eu não nasço de novo, mas aí depois, depois do Pralaya, quando tudo, né, aparece de volta, não, ele não nasce. Acabou. Ele não brota mais. A semente do desejo foi tostada no fogo da autoinquisição e do autoconhecimento. Desejo é subproduto da ignorância. Eu sou corpo-mente e eu preciso do que eu quero como meio de me completar e satisfazer e me estabelecer e ser detemido, né? Destemido. Quanto mais coisa eu tiver, mais destemido eu serei. Não é por aí. Só me exagera na linguagem, eles não nascem de novo como indivíduos miseráveis e, portanto, durante a criação significa na próxima manifestação eles não aparecem mais porque eles se dissolveram no oceano de Brahman como Brahman. Na consciência, a consciência ela é nirguna, ela não tem nascimento. Quando você se define como nirguna Atma, você não é sujeito ao tempo, ao espaço, ao nascimento e à morte. Você existe sim. Como é que você existe como existência? Que existência é essa? A existência que concede a existência a tudo. Consciência, né, que concede existência consciente a todos os jivas. Eles não sofrem a morte durante a morte individual, nem mesmo na dissolução coletiva. No momento de prolaya, dissolução, eles não sofrem nenhuma morte. E eles não sofrem o nascimento mais uma vez. Em suma, eles estão livres do ciclo Janama Marana, que é chamado Videhamukti. E, portanto, Arjuna, se você quiser, aproveite este Jivamukti aqui, né? Faça o seu Swadharma, obtenha esse autoconhecimento, restabeleça o Dharma, porque esse é o seu Dharma, seu Swadharma. Ah, não, se eu obter o autoconhecimento, eu vou para as florestas e vou ficar lá em Samadhi. Não, não, são duas coisas que não se misturam aqui. Isso é uma guerra espiritual, você tem que vencer esse inimigo eterno, esse inimigo quase que eterno.
Isso não tem nada a ver com você fazer ou não fazer o seu Swadharma. Você obtém esse autoconhecimento, porque essa autoignorância é o obstáculo entre você fazer o seu Dharma ou não fazer o seu Dharma. Você está vacilando, porque sua mente, né, ficou perturbada devido a este apego. Também obtém o benefício de Virhamukti após a morte. Concentre-se neste nascimento e somente neste nascimento. Fabrício, você está com a mão digital aí? Sim, professor. É, é um comentário, uma pergunta também, mas é um local com certeza de muita ignorância, mas eu gostaria de falar, de comentar, porque é o seguinte, esse processo de autoconhecimento, quando ele ou não é assimilado, ou ele é assimilado de forma muito intelectual, ele realmente nos assusta, pode até nos afastar também, porque esse, uma vez que você atinge esse moksha, né, e você tem a possibilidade de não retornar, e você vai ficar em um estado de coma eterno, porque você não vai de dormência eterna, porque você não vai voltar para experimentar, você só experimenta aqui. Ele é, de certa forma, é assustador, né? Enquanto você não sabe o que é isso, né? Porque eu atinjo o autoconhecimento, eu me fundo com o todo e eu não volto para experimentar mais nada. Eu estou em estado, vou ficar eternamente em estado de coma. É bem grosseiro, mas eu queria que você comentasse sobre isso. Como alma individual, você passa pelo estado de sono profundo todo dia. Você tem algum problema com sono profundo? Não. Não. A única diferença é que você sabe que esses três estados eles vão se modificando. Você vai voltar a ser o desperto também, né? Mas a experiência é de satisfação, por isso é chamado de Ananda Maya Kosha, entendeu? Você não experimentar a dualidade é satisfação. Mas a identificação como o desperto, né? É tão forte que o indivíduo não quer abrir mão disso, né? Se você soubesse que de vez em quando acontece neste mundo moderno que 10% das pessoas, quando entram no sono profundo, às vezes nunca saem do sono profundo, elas permanecem no sono profundo, vivinhas, mas um pouco profundo, pro resto da vida, entendeu? Aí as pessoas iam parar de querer dormir, porque elas têm um apego ao desperto, né? Um Porque você apego. só sabe, você só sente a gratificação de quanto é bom estar no sono profundo quando você acorda. Quando você acorda, que sono maravilhoso que eu tive. Se você entrar no sono eterno, você nunca vai sentir essa graça, essa maravilha de ter dormido. Sim. Não, a gente não vai entrar nesse âmbito, mas tudo isso, como você disse, é uma colocação de alguém que teme a dissolução da alma individual, do mesmo modo que uma onda no oceano teme a dissolução da seu Namarupa quando ela bate nas rochas lá no Mediterrâneo, entendeu? Mas você olha para essa analogia e vê como é que essa onda, que fundamentalmente é a água, está com medo de se espatifar nas rochas se ela é realmente a água eterna, tá? Então, se você é a consciência fundamentalmente não é uma entidade experienciadora, mas é a luz que ilumina e revela tudo, entendeu? Inclusive o meio ambiente dos seus instrumentos de conhecimento e experiência. Quando você souber disso, quando você compreender isso, você não tem mais apego a esse instrumento. A sua colocação é porque você está muito apegado ao seu desperto, ao seu bicho, àquele que quer experimentar, tocar, sentir, e é natural. É assim, no início é assim, a identificação é forte. Agora, a respeito desses ensinamentos, que às vezes podem assustar, né? Eles podem assustar, sim, na medida de que você vai compreender que ele vai expondo para você que qualquer coisa que você realmente obtenha como sucesso neste mundo mítico, nada disso vai te satisfazer. Isso assusta demais. É isso que assusta, entendeu? Porque o indivíduo está investido nesse mundo mítico, ele está correndo atrás de sucesso em diversos campos, áreas da sua vida. E você chega no Vedanta e vai dizer nada daquilo vai te resolver, nada daquilo vai te satisfazer, somente o autoconhecimento, isso aí é um choque, né? E as pessoas se rebelam e elas vão embora, tá? Elas vão embora porque é muito forte para elas. Elas não chegaram a um nível de compreensão, de maturidade capaz de compreender que realmente essa escritura tem razão. Nada que obtenha nesse mundo irá realmente.
me satisfazer e me dar um senso de segurança, de paz, de alegria, né? Alegria natural, né? Leva tempo para a gente desenvolver essa maturidade, por isso também o susto e o medo que esses ensinamentos causam nas pessoas. Mais uma vez, é por isso que nós somos 10 pessoas, nos encontrando quase que todo final de semana. Mas não existe nenhum problema de renunciar à sua natureza limitada, imperfeita, mortal, né? Infinita, né? Mortal, etc., cheio de insegurança. Abandonar ou renunciar àquela para assumir a sua real identidade é não existe nenhuma perda, entendeu? Não existe a perda. O corpo, Fabrício, seu corpo vai morrer, tá? Então todos nós vamos deixar esse corpo, esses corpos. Então, se você vai deixar esse corpo, entendeu? Então, procure utilizar esse corpo para obter esse conhecimento, se estabelecer em sua real natureza imortal. Porque senão o trauma vai ser grande na hora de você deixar esse corpo para trás, né? Então, a gente tem que morrer antes de morrer, como um provérbio espiritual diz por aí. Escutei esse provérbio ontem, de Rumi, parece. Morra antes de morrer para viver, algo assim. Interessante. Obrigado, professor. Okidoki. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om Namastê. Oi, pessoal. Quero deixar aqui um recado muito sincero. Faz mais de 5 anos que eu estou dentro da nossa Sampradaya Vedântica e isso transformou completamente a minha vida. Antes eu estava totalmente engajado no mundo, achando que de alguma forma o sucesso, o prazer, o reconhecimento iam me resolver. Mas com o tempo eu percebi que nada disso trazia uma paz duradoura. E foi através dos ensinamentos e principalmente da orientação do professor Arlindo Nagar que eu consegui entender de forma prática que existe sim uma possibilidade de libertação, que não é só teoria, que é algo real, que muda a forma como a gente vive e se relaciona com tudo. Essa transformação eu devo a ele, ao Arlindo Nagar, que me deu acesso às escrituras, que me ensinou a ver com clareza, com paciência e firmeza, sempre fiel à tradição que ele representa com tanta integridade. Por isso, eu sou profundamente grato. E eu gostaria de incentivar que, se esse ensinamento tocou você de alguma forma, considere fazer uma doação periódica. É uma maneira concreta de apoiar o futuro dessa missão aqui no Brasil, que é conduzida com tanto empenho pelo nosso professor Arlindo. Muito obrigado.